no livro de João, no Evangelho de João, nós encontramos o relato de um diálogo que Jesus tem com uma mulher que nós não sabemos o nome dela. A Bíblia ela não nomeia essa mulher, mas diz de onde ela é e a sua cultura, que era uma mulher samaritana. E dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Amém? Então, gostaria que você ficasse bem atento, que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler um versículo agora, que é o versículo 14, que está projetado. Mas eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesse texto. Amém? Assim diz João 4,14. Porque a água que eu lhes der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos repetir todos juntos? Vamos ler todos juntos o que está projetado? Porque a água que eu lhes der, será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Qual é o contexto? Qual é o pano de fundo dessa história, desse diálogo que Jesus trava com essa mulher, que nós não conhecemos o nome dela? O que estava acontecendo nesse tempo na vida de Jesus? Jesus estava na Judéia, que é bem próximo da Galileia, mas Jesus estava na Judéia. E existia ali naquele momento discípulos de João Batista, né, aquele que batizou Jesus nas águas, e os discípulos de Jesus. E ali existia um conflito. Que conflito era esse? Olha, Jesus está batizando mais do que os discípulos, que João, que o próprio João, chamado Batista. E ali começou meio que uma guerra de igrejas. Naquela época a igreja não estava instituída ainda. Mas ali, um está batizando mais que o outro, Jesus nem batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. Mas ali havia um conflito, Jesus falou assim, cara, eu não vou ficar aqui nesse meio. Não vou ficar nessa resenha aqui. Meu negócio não é conflito. Meu negócio é pregar a paz. Amém? E Jesus fala, então meus discípulos vão lá, vamos agora lá para Galileia. Então Jesus, ele olha para um lugar, ele tem aquele lugar como alvo. Mas ele precisara passar por uma cidade chamada Samaria. Entre a Judéia e a Galileia, nós encontramos uma cidade, Samaria. E quando nós olhamos a geografia, nós temos um mapa aí, para entender, Samaria fica entre as duas cidades. Se tivesse a canetinha aqui, estava ali mostrando, né? Galileia, né, que é Galileia, Samaria está no meio da Judéia, que é aqui embaixo. Ou Jesus passava por Samaria, ou ele dava a volta para o Rio Jordão. Então, eu deveria atravessar o Rio Jordão 2 vezes. Vocês estão visualizando ali no mapa? Então, para ele não fazer isso, e porque também Deus já tinha um propósito nessa viagem, Jesus sai de um lugar para o outro, né? Sai da Judéia e vai para a Galileia. E nesse, né? Como que é? Isso mesmo, obrigado. Então deixa a Judéia e vai para a Galileia. É isso mesmo. É isso mesmo. Estava querendo me, né? Para ver se eu estava certo, né? Jesus estava na Judéia e vai para a Galileia. Então Jesus ele tem um encontro com essa mulher ali em Samaria. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Pode passar, por favor. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Muitas vezes eu e você fazemos viagens, preparamos coisas em nossas vidas sem muito propósito. Eu quero só passear e pronto. Mas Jesus não, ele tinha bem definido o que ele fazia da vida dele. E os 3 anos e meio de ministério de Jesus, você vê isso claramente. Então Jesus, ele passa por aquele lugar que era um território hostil para quem era judeu. Por quê? Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Por quê? Lá na época, lá do rei Salomão, quando houve a divisão dos reinos, então, o reino de Israel e o reino de Judá, eles ficaram divididos. E Judá continuou a adorar a Deus. Mas o Israel, né,
que era a capital de Samaria ali, eles começaram a adorar imagens, começaram a ter outros deuses. Então os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus precisava passar por Samaria. Então quando Jesus ele faz isso, ele começa a quebrar um paradigma. Poxa, vou passar por um lugar onde pessoas ali vão me olhar com um olhar diferente. Porque a cultura, porque a forma de viver, a religião, ela contradiz uma outra. Mas Jesus, ele olha com o olhar do alto. Então Jesus passa por Samaria, mas ele passa para fazer a diferença. Amém? Pode colocar lá no diálogo, nós já passei por esses 2 slides. Então Jesus, ao passar por Samaria, ele não leva em conta mais o que poderia acontecer de desprezo, de julgamento, mas ele olha para a cidade e para uma mulher que não tem nome aqui, mas olha com um olhar de misericórdia e graça. Pode passar lá para o slide do diálogo, que nós já falamos. Pode passar. Isso, obrigado. E Jesus, ele tem um primeiro contato com essa mulher, e assim ele quebra o gelo. Quem aí já estudou, quem já é líder de pequeno grupo, e que nós trabalhamos ali os passos do pequeno grupo, sabe que o quebra-gelo é a primeira situação que acontece no PGM. Que é onde você inicia a conversa no PGM. Quando a galera está ali um pouco ainda nervosa, ou chegou ali esbaforido do trabalho, e a gente introduz uma conversa e quebra o gelo. Então aquele que é quietinho começa a falar, aquele que está esbaforido começa a prestar atenção. Por quê? O quebra-gelo faz com que as coisas se acomodem. E Jesus, ele faz uma pergunta. Jesus, no versículo 7, ele fala assim, dar-me de beber para aquela mulher. E a mulher estava em um poço, o poço de Jacó, ao meio-dia, buscando água. Eu sei que você conhece essa história. Aquela mulher não deveria estar naquele momento ali, porque não era uma hora propícia a se buscar água, pelo calor escaldante do local, e porque não era de costume as mulheres fazerem isso sozinhas. Normalmente elas iam acompanhadas das suas amigas. Mas Jesus, quando olha aquela mulher, ele fala, eu vou quebrar o gelo, eu vou começar um assunto, vou começar a resenha. E ele pede água para aquela mulher. Muitas vezes, quando nós encontramos alguém, nós começamos o diálogo com essa pessoa, você olha à sua volta e você fala, poxa, o que eu vou fazer, o que eu vou perguntar? E se você tiver um olhar atencioso e observador, Deus, ele prepara tudo que está à nossa volta. Quando você começa um relacionamento com alguém, e esse relacionamento, ele não pode ser por um acaso, tem que ter um propósito. Quando tem um propósito, Deus já preparou todas as coisas. E Deus preparou um local, um poço, onde havia água, e Jesus então pede para que a mulher água. E lá no versículo 9, para Jesus as diferenças eram insignificantes e sem importância. Porque havia muita diferença entre Jesus e aquela mulher. E aquela mulher diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, lá no versículo 9, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aquela mulher fala assim, olha Jesus, você não pode fazer isso que você está fazendo. Quem é você? Um homem, eu nem te conheço. Havia um conceito anterior da história daquelas duas pessoas. Conceito dos judeus e dos samaritanos. Um queria
ser melhor do que o outro. Os dois tinham a Torá, a lei de Deus, na sua história. Um de Judá e o outro de Israel. Mas um pensava de um jeito, outro pensava do outro. Era aquela mulher, ela olha para Jesus, não pode fazer isso. E Jesus, ele não se importa e quebra um paradigma. E quebra as diferenças que existem entre os dois. De sexo, porque o homem ele não podia chegar e conversar com a mulher dessa cultura. Muito menos samaritana. Jesus quebra. Muitas vezes, nós olhamos também para alguns relacionamentos e colocamos barreiras. Porque é diferente de mim. Mas o fulano é diferente, se veste diferente. Pensa diferente. Olha as ações, olha as atitudes. São diferentes. E Jesus, ele quebra todo o paradigma e não se importa com essas diferenças. E ele se revela àquela mulher, lá no versículo 10, 11 e 14. Olha bem o que diz esse texto. Então Jesus respondeu e lhe disse: se tu, mulher, conhecesse o dom de Deus, e quem é que diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aquilo para ela era estranho. Jesus não estava portando um balde, uma corda. Se fosse o Robson, estaria, Robson? Uma corda, um balde, um canivete. Mas Jesus não tinha naquele momento. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque aquele poço era o poço de Jacó, que deu, e ele mesmo bebeu e deu seus filhos e gado. E Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus olha para ela e fala assim: olha só, não é dessa água que eu estou te falando, porque todos que beberam dessa água, Jacó, os gados, os meus filhos, eles voltaram a ter sede, mas não é dessa água que eu estou falando. Ele prossegue: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Jesus usou um gancho que aquela mulher conhecia. A mulher sabia que aquele poço tinha água física. O que ela não sabia é que naquele momento estava sendo oferecido a ela a água espiritual, o poder de Deus, que lava, que sustenta, que alimenta, que nutre. Então Jesus usa a água para quebrar o gelo, buscar água, aquela mulher não entende. Jesus fala: olha, não dessa água que eu estou falando. Eu não estou falando desse poço físico que Jacó alimentou sua família e seus animais, mas eu estou falando de mim, o próprio Deus. Então Jesus se revela àquela mulher. Jesus, o verbo de Deus, o verbo que se fez carne. Quando nós começamos a falar, nós falamos que a palavra de Deus é que transforma, é que liberta. E a palavra de Deus é a verdade. E quem é verdade? Jesus, que é o verbo de Deus. É aquele que transforma. Aquele que dá vida. Ele é a água viva. E aquela mulher, eu imagino, que aquela mulher, pelo poder de Deus, ela vem então e entende que aquele era o Messias, que ela conhecia nas histórias da Torá. Porque ela não era uma conhecedora. Porque, vamos lá para o verso 25. Pode mudar mais uma vez o slide. Lá no verso 25 e 26, ela mostra que ela conhecia esse texto. Porque existia uma promessa. E diz assim: e a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, que vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Jesus, ele se revela àquela mulher. Ele diz as verdades para aquela mulher.
Porque ele continua o diálogo. E você conhece essa história. Porque quando aquela mulher está ali naquele momento em que ela não deveria estar, aos olhos humanos, talvez o meu olhar e ao seu olhar, mas não no olhar de Deus, aquela mulher já tinha tido 5 relacionamentos anteriores. Era uma mulher que estava ali porque a sociedade não queria ela perto. Jesus, ele revela isso àquela hora. Você já tinha 5 mulheres, 5 maridos, e o que você tem não é seu. Então Jesus revela a si, e quando ele revela a si, ele revela também o pecado que é naquela mulher. Toda vez que a revelação de Deus chega até nós, toda vez que você olha para a Bíblia como uma revelação de Deus de fato, você olha para você como um homem pecador, como uma mulher pecadora. Não há como não contrastar. Contraste. Ok? Existe o contraste entre a palavra de Deus, que é verdade, é que nos santifica, mas nós somos pecadores. Então, quando Deus se revela, fica nítido o pecado que é em mim. Fica nítido o pecado que é em você. Jesus torna nítido para aquela mulher a vida que ela estava levando. Então, aquela mulher entende que ele era o Cristo. Aquele que anunciará todas as coisas. Então cai a ficha para aquela mulher. Que a água que ela iria tirar daquele poço e levar para sua família, seria uma água que iria saciar a sede momentaneamente. Mas a água que estava fluindo do interior de Jesus, que é aquela água viva que traz salvação, poderia mudar a vida dela para sempre, eternamente. E continua, lá no verso 39, o texto dizendo: venha ver. Aí a mulher sai, entende, caiu a ficha para ela, ela entende, Jesus é água viva, ela sai. E começam a gritar: venham ver, venham ver, venham ver. O homem que diz tudo o que ele já fiz. Jesus tinha revelado. A santidade de Jesus revela quem era a mulher. Jesus, o Filho de Deus, fala para ela: olha, eu sei de todas as coisas. Eu olho para você. Eu olho para você. Eu olho para você. E eu vejo todas as coisas. Poderia ser o Cristo? Ela sai perguntando. Eles saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Quando Jesus encontra aquela mulher, ele não encontra apenas uma pessoa, mas ele encontra uma história. Ele não tem um encontro apenas com uma mulher, mas ele tem um encontro com todos aqueles que estão à sua volta. Eu quero dizer para você, querido, minha querida, que a salvação não é só para você. Que a água viva que você já bebeu, ou que você está tomando pela primeira vez nesta noite, eu quero dizer que não é só para você. Porque você tem uma história. Você não está aqui sozinho. Você veio de um lugar onde tem pessoas, você convive com pessoas, e aquela mulher entende isso, e ela sai anunciando Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, que a salvação não pode parar em você. A água viva não pode parar só na sua vida. Porque a palavra diz, lá no versículo 14, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Do interior daquele que bebe a água viva, precisa fluir rios de água viva. Amém? E agora, a partir desse momento, do interior daquela mulher, começa a fluir rios de água viva. Porque ela começa a contar: olha, ele relatou, ele falou o que está acontecendo comigo. Esse cara nunca me viu. Ele é o Cristo. Então ela tem a revelação de Deus encarnado em Jesus. Perto dela, ela começa a propagar isso. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Uma noite de reflexão.
porque você já conhece essa história. Talvez você já refletiu várias vezes nessa história. Mas talvez você não tenha olhado para si. Hoje, ao ministrar a ceia, nós vamos ser convidados a olhar para si. E essa mulher, ela nos dá um exemplo de quem olha para si, é transformado, é nutrido, mas que agora não quer que pare essa transformação, que essa transformação pare, mas ela quer multiplicar. E os samaritanos disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa de você, porque você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Queridos, Jesus ele veio com um propósito muito bem definido, que é de levar paz, de trazer paz. Jesus veio com um propósito bem definido, de encontrar pessoas diferentes, pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com aparências diferentes, com pensamentos diferentes. Mas que essas pessoas estejam unidas em um só propósito, em um só objetivo. Se ao passar por Samaria, Jesus passasse com um olhar de julgamento por aquela cidade, adorar a deuses que não era apenas Jeová. Se ele, ao encontrar com essa mulher, ele bebesse a água do poço, mas ele não olhasse para a história daquela mulher, pelo contexto daquela cidade, Jesus passaria e nada aconteceria. Mas Jesus ele tem um propósito bem definido, que é de trazer paz, trazer libertação. E naquela noite, algo maravilhoso aconteceu. Não apenas para a vida daquela mulher, mas para todos aqueles que a cercavam. Quando nós olhamos para o texto bíblico, para os textos bíblicos, em que Jesus ele trava relacionamentos, para Jesus trava diálogos, conversas, sempre nós encontramos vidas mudadas, vidas transformadas. Jesus veio com esse propósito. E quando ele nos encontrou, ele nos mudou. Amém? Você foi mudado pelo poder de Deus? Amém? Você foi mudada pelo poder de Deus? Amém, glória a Deus. Isso não foi por um acaso, mas isso tem um propósito. E agora eu gostaria que convidar você a olhar, não apenas para a sua vida, mas você olhar para a vida que estão à sua volta. Porque hoje te é oferecido a água viva. E a palavra de Deus é bem clara: aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Quero te fazer uma pergunta. Você tem sede? Como que está a sua vida espiritual, emocional, física? Como que está a sua vida? Você está como aquela mulher, talvez seca, talvez sem vida, talvez vivendo um julgamento, talvez vivendo uma depressão. Aquela mulher poderia estar muito bem deprimida, indo buscar água naquele poço, naquele horário. Uma mulher sozinha. Como está você? Mas olhe também para fora. Como estão aqueles que estão à sua volta? Jesus ele te alcançou. Jesus ele me alcançou. E ele quer alcançar muitos outros, através da minha vida, através da sua vida. Hoje nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor que Ele faça uma obra tremenda na minha vida, mas que Ele faça também através de mim, para que o mundo conheça trazer vida eterna, aquele que veio para salvar, aquele que veio para libertar. Quero que você baixe a tua cabeça, nós vamos orar neste momento.
eu quero te convidar. Você que ainda não entendia, você que não conhecia essa água viva, que mata a sede eterna, quero te convidar, como aquela mulher, a aceitar o plano de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Você que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que não ainda aceitou a Jesus para ser Senhor da sua vida. E agora você entende que você estava como aquela mulher no pecado, mas agora você quer mudar de vida. Você só precisa levantar tua mão e falar assim: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Você só precisa levantar tua mão e falar: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero beber dos teus rios. Você que recebeu nessa noite esse convite do Senhor Jesus, você que recebeu do Senhor Jesus nessa noite, eu gostaria de saber e orar por você. Eu não vou convidar para você vir aqui à frente, mas eu gostaria de orar pela tua vida. Você que hoje recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode levantar sua mão. Amém, que Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Amém, que Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Você que entende que hoje, como aquela mulher, você pode ser lavado, sua sede pode ser matada. E você, agora, a partir desse momento, pode fluir do teu rio, do teu interior, rios de água viva. E você quer alcançar outras pessoas, você quer multiplicar o que Jesus fez na sua vida nessa noite, ou no passado. Você que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador. 2 pessoas receberam hoje, nessa noite. Eu acredito em nome de Jesus, pela confissão. Agora você que já fez isso algum tempo atrás, mas não sente que o Senhor tem liberdade para usar a tua vida, mas você quer dar liberdade ao Senhor a usar você para saciar a sede, para que do teu interior flua rios de água viva. Você, levante sua mão, quero orar pela sua vida também. Você quer ser usado na tua família, no teu trabalho, você quer ser usado na sociedade, para a salvação de pessoas. Levante sua mão. Você que se coloca à disposição do Senhor. Amém, que Deus te abençoe, minha irmã. Amém, que Deus te abençoe, minha irmã. Pode baixar sua mão. Você que entende que não pode continuar na beira desse poço, mas você precisa de ir à aldeia, buscar aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Assuma um compromisso com o Senhor, que Ele vai te usar. Ó Deus, nós como igreja do Senhor Jesus, nós queremos dar liberdade do Senhor, para o Senhor nos usar, como o Senhor usou aquela mulher, a propagar, através do testemunho vivo e eficaz, de transformação. Nós queremos ser usados, Deus, para levar, Pai, a água viva, que liberta, que sacia. Nós queremos, Pai, como Igreja Batista Pedras Vivas, fazer a diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse estado. Nós queremos, Pai, proclamar a sua salvação. Nós queremos, Pai, ser úteis para que o teu reino, Pai, cresça, para que o Senhor volte. Maranata, vem, Senhor Jesus, venha sobre as nossas vidas, e que isso venha fazer a diferença, trazer a diferença para as pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, usa, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas aqui, Pai, que se colocaram à disposição do Senhor, levantaram as suas mãos. Ó Deus, que do interior da tua igreja flua rios de água viva, e que possamos, Pai, através do Senhor Jesus, saciar a sede daqueles que estão, Pai, perecendo sem o Senhor. E cele, Pai, em nome de Jesus, aqueles, Pai, que ainda não tiveram o Senhor como Senhor e Salvador, e hoje, Pai, tomar a decisão. Ó Deus, cele essa vida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O momento que nós vamos viver agora é um momento muito importante para a vida da igreja. É o momento da ceia do Senhor. Momento em que nós relembramos
o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio com um propósito muito bem definido. É de religar o homem, religar a mulher. Porque o pecado, ele nos separou do contato íntimo com o Senhor Jesus, do relacionamento com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio, e através da sua morte, através do seu sofrimento, Ele sofreu tudo que você, tudo que eu, tudo que nós, como igreja de Jesus, Senhor Jesus, nós fazemos Ele sofrer. O nosso pecado, Ele maltratou o Senhor Jesus, Ele maltrata o Senhor Jesus. Mas Ele escolheu, com um propósito bem definido, morrer em meu lugar, morrer em seu lugar. E hoje nós celebramos a vida do Senhor Jesus. Nós lembramos do sacrifício, do sangue vertido na cruz, da carne rasgada pelos cravos. E nós lembramos do nosso pecado. Nós olhamos para trás e como aquela mulher reconheceu que ela precisava do Senhor Jesus, precisava de beber da água viva. Nós reconhecemos que só o sangue do Senhor Jesus pode nos lavar, nos purificar. Lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no versículo 11, do capítulo 11, no versículo 25, o apóstolo Paulo, ele chama a igreja de Corinto a participar desse momento. Ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Lá no versículo 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo, ele chama a igreja, e eu te convido nessa noite a se examinar. Examinar a vida que você está levando. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ele não chama a igreja de Corinto a se examinar e deixar de participar, porque eles poderiam falar: olha só, nós estamos fazendo tudo errado mesmo. Porque o ambiente dessa igreja era um ambiente onde as pessoas chegavam, comiam, bebiam, faziam farra e bagunça, sem observar o que estava acontecendo. Eles poderiam ouvir essa palavra e falar assim: olha só, então eu vou me examinar e eu estou errado, eu não vou mais participar. Mas o apóstolo Paulo fala: olha, examine-se, conserte-se, olhe para o seu interior, olhe para a sua vida de pecado e participe. E o convite é feito a nós, como igreja de São Jesus. Todo aquele que bebeu da água viva, amém? Todo aquele que provou da água viva. A ceia é do Senhor Jesus e para a igreja. A ceia não é para a igreja batista, para a igreja Assembleia de Deus, a igreja metodista, mas para a igreja do Senhor Jesus. Para todo aquele que é remido pelo sangue do Senhor Jesus. Se você é visitante, pastor, eu não sou batista, você é convidado também a participar dessa mesa. Essa mesa que não é minha, essa mesa é nossa. Mas se examine. Você que tem consciência que o Senhor Jesus veio para te salvar, você que precisa de reconciliação, se reconcilie com Deus. Fala: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero participar desse momento tão importante para a vida da igreja. Amém? Você que é batizado, você que entendeu, você que de fato sabe que o Senhor Jesus, Ele veio, sofreu no seu lugar, participe desse momento conosco. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim
Em silêncio suportou açoites, carne e dor. Aleluia. E em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais, e Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais, e Jesus livra, livre viverá. Numa rude Declare, queridos. cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Aleluia. Tudo pago está. Não devemos mais nada. E podemos agora sair e proclamar essa verdade. Que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Como aquela mulher, ela não seria condenada mais pelo seu pecado. Eu e você, nós estamos libertos para ver uma vida íntegra diante do Senhor Jesus. Que você seja uma bênção, que eu seja uma bênção. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vá em paz e seja mesmo uma fonte a jorrar rios de água viva. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão aí. Aleluia.